E vamos partir para os nossos áudiozinhos. Ô, William, só para terminar o assunto, na Terra dos Gaúchos tem a Val, né? Que vai te ajudar bastante. Tem o quê? A Val. A Val, com da certeza. Manhã, mora lá, né? A Annelise também, cara. A Annelise mora em Torres, mas a Val mora aí em São Francisco de Paula, bem ali no meio do... É perto, né? É. Ela vai te dar umas orientações. Do gaúcho. Sim. Espera aí, deixa eu... Tem outra coisa aqui que eu preciso fazer antes de compartilhar. Pronto. Agora vai. Dizem que o riso é um atributo humano. Está certo, mas para mim o riso faz uma verdadeira limpeza. Ele lava a alma e purifica você. Rir só faz bem. É como chorar. Faz você se sentir melhor. Qualquer emoção forte é capaz de colocar você de volta nos eixos. Bom, eu separei essa coisa porque geralmente a gente faz afirmações que às vezes podem gerar algum tipo de mal-entendido. Por exemplo, ele fala que as emoções podem restabelecer o seu equilíbrio, emoções fortes. Tudo bem, o processo de catarse ele existe e ele funciona. Só que tem certos detalhes que a gente tem que perceber. Um é a fase de estresse que a pessoa se encontra, porque todo mundo está o tempo inteiro com estresse. Estresse é um fenômeno que é a percepção do seu organismo com relação às interações que você faz com o ambiente. Tá? Agora, se o estresse é crônico ou é um estresse muito forte, o gatilho é um gatilho muito poderoso, você começa a entrar em fases que o teu organismo vai precisar de uma adaptação mais profunda. E se você já está no estresse mais alto, que é uma fase de adoecimento, você fazer uma catarse não vai te trazer benefício nenhum, tá? Então, isso está relacionado a essa individualidade. Isso serve tanto a nível pessoal quanto a nível coletivo, tá? Você imagina, eu acredito, assim, mal comparando, eu acredito que seja esse o motivo que faz com que o Rodrigo Maia não promova o impeachment do Bolsonaro, porque seria uma catarse no meio de um processo que já está doentio. Então, eu só estou demonstrando isso como é que se diz, de uma forma coletiva, sem... Não tem como você não ser político, né? Vocês desculpem se tem gente com opinião contrária aí, tá? Algum comentário? Então, vamos nós. Deixa eu só fazer um comentário, aproveitar que está começando. Por favor. Não, é que eu acredito que quando fala das emoções ali, porque as emoções são as nossas programações, né? A gente tem programas de resposta fisiológica, e isso a gente chama de emoções, sabe? São um conjunto de disparos que acontecem dependendo dos estímulos, a gente vai organizando isso desde que nasce. Então, esses programas eles vão servir para que a gente tenha motivação, para que a gente se mova, né? O que acontece muito é que a gente, ao aprender a lidar com as emoções, assim como quando a gente aprende a controlar um movimento, né? Controlar um movimento é fazer pequenos freios no movimento que é espasmático, né? Que a gente tem desde que nasce. E controlar as emoções é algo parecido com isso, a gente vai segurando elas. Então, o que talvez o vídeo queira dizer ali é que a gente precisa aprender a soltar um pouco essas emoções. E é muito sensato que tu falasse sobre cada caso é um caso, né? Porque tem gente que precisa liberar certas emoções, tem gente que precisa liberar outras emoções, né? Deixar esse programa um pouco mais solto. E nem sempre dizer rir vai melhorar para todo mundo, ou chorar vai melhorar para todo mundo, porque isso não é uma verdade. A pessoa precisa de um outro tipo de trabalho, precisa ser primeiro compreendido o estágio que ela está
processo de estresse, que tu bem citasse aí, porque ela pode estar num período bem depressivo já, lá no fim da curva do estresse, já passou pela ansiedade, pelas fobias, pelo toque, por tudo que possa ter no caminho, e ela está lá num nível de esgotamento já, e a gente fazer esse extravasamento vai causar após o extravasamento, ela vai se sentir mais fraca ainda, mais desmotivada ainda. Então, pode não ser tão benéfico quanto se supõe, né? Não é tudo que... quanto mais contida é a pessoa, aí sim, mais extravasar, soltar é importante. Mas a pessoa que está esgotada já não é o caminho, né? Tem que ter um outro tipo de busca dela, de um acolhimento, dela se sentir pertencente, de uma série de coisas que vão fazer ela se sentir cheia de novo de algo que lhe falta. Então, só fazer esse comentário porque eu achei bem prudente a tua fala. Cara, o sentido dos meus comentários é justamente fazer uma provocação para quem tem mais conhecimento que eu poder contribuir. Agora, Marcelo, aproveitando que ainda tem poucas pessoas, eu queria saber se é possível, depois passado esse vídeo, esse estudo do vídeo, a gente fazer uma revisão para você fazer um comentário. Seria tipo pegar o que foi dito, principalmente focado no que você falou, para que você pudesse fazer algum complemento ou um redirecionamento para o yoga do riso, se você teria essa possibilidade. Se for lá para janeiro, eu tenho. Agora em dezembro... Não, é para janeiro mesmo. Para janeiro dá. Para janeiro então, tá estamos combinados. Vamos para o segundo áudiozinho. Espera aí, deixa eu ver que tem um negócio de chat aqui. Não, só um bom dia. Para começar, rir faz bem ao coração e aos pulmões. Quando você dá uma risada com vontade, absorve 6 vezes mais oxigênio do que durante uma conversa normal. E outra coisa que acontece é que, depois do riso, a pessoa relaxa. O ritmo do coração e a pressão sanguínea, que aumentam no momento do riso, tendem a baixar abaixo do normal quando o riso para. Um dos estudos mostrou que essa baixa pode durar por até meia hora. Outro benefício do a minha intenção foi, como é que se diz, demonstrar que é um exercício aeróbio, tá? E justamente por conta disso tem contraindicações e precisa analisar a especificidade da saúde de cada pessoa, mas principalmente uma afirmação que eu vou fazer aqui, eu vou até perguntar para o Marcelo se ela é válida ou não, que há uma tendência ao relaxamento que é provocada pela secreção dos hormônios. Só que eu percebo que muita gente faz a meditação do riso e depois parte para a sua vida cotidiana. E eu não sei se isso é muito saudável, porque você volta imediatamente para um estado de alerta depois de ter provocado a produção de hormônios que deveria te levar para o relaxamento. Então, eu queria reforçar essa necessidade do relaxamento após o exercício do yoga do riso, principalmente a meditação do riso. Aí, se o Marcelo pudesse entrar diretamente, ou outra pessoa que tenha mais conhecimento do que eu a respeito do que eu afirmei, seria interessante. Então, vou comentar, já que pedisse para eu comentar, mas, por favor, qualquer pessoa comente, né? Só que tem um detalhe aí quando o coração desacelera, não é só o relaxamento que está ocorrendo, a gente está saindo de um sistema simpático para o parasimpático, a gente tem um sistema nervoso autônomo que controla as funções que a gente supostamente não tem controle. Quem pratica yoga sabe que a gente tem controle sobre diversas funções fisiológicas, né? Mas é o que a gente não pensa para fazer, né? As funções automáticas. E quando a gente ri, ou quando a gente faz uma atividade física, uma série de coisas que nos ajudam a desligar um pouco esse alto nível de estresse que a gente é submetido o tempo todo, né? Nossa vida é muito estressante atualmente, que a gente recebe inúmeros estímulos e tem que dar conta deles o tempo todo. Então, quando a gente faz a risada, né, a meditação do riso, e aí tem um parênteses que a gente precisa colocar,
que é nem todo mundo que faz a meditação do riso está meditando, né? Muitos não conseguem atingir o estado meditativo que o riso propõe no yoga do riso. Então, mas se conseguir, né, já tem esse primeiro detalhe, se conseguir se conectar com o seu próprio corpo, sentir realmente que há uma variação no diafragma, que a gente pode deixar ele meio descontrolado, ele agir por compulsão, né, ele vai se soltar, a gente vai desligar o sistema simpático, né, até porque a respiração vai ser muito profunda, a gente vai ter que tirar todo o ar e buscar novamente ali nesse momento do riso. Então, a gente vai desligar o sistema simpático e vai entrar no parasimpático, e isso é benéfico para todo mundo, né? Mesmo que depois a pessoa volte ao trabalho, a gente deveria, constantemente, durante o nosso dia estressante, ter momentos em que pudesse sair do... A gente fica muito no desequilíbrio, o sistema nervoso autônomo ele tem essas duas vertentes, a gente deve ativar o lado simpático, que é para ter energia, força e agir, e logo em seguida desativar o sistema simpático, indo para o parasimpático para fazer digestão e uma série de processos internos de acúmulo de energia para ter energia para a próxima ativação. Então, como a gente não faz isso durante o dia, uma forma seria com a respiração, fazer a meditação do riso de manhã, por exemplo, né? Mas atingindo o estado meditativo, de poder acordar, né? Tem tudo para fazer durante o dia, mas vou parar agora, vou me conectar comigo mesmo, vou chegar nesse estado, vou começar o dia num estado mais parasimpático, e mesmo que depois eu saia para a minha rotina, eu vou sair um pouco menos carregado, né? O ideal é que ao longo do dia desse mais algumas risadinhas ainda, ou parasse para respirar, ou desligar, se eu fizesse meditação, né, em vários momentos no dia, principalmente depois das refeições, aí, que a gente não para nem para digerir o alimento, né, que a gente come, mas não para digerir o alimento, seriam bem importantes para que a gente pudesse chegar ao fim do dia com toda a potência, porque a gente tem um pico de performance do organismo lá pelas 4, 5 da tarde, é o pico de performance de todo o organismo, né, da maioria deles, uns um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde, mas se a gente não faz isso, a gente chega no fim do dia esgotado, né? Se a gente não tem essas paradas. Parar faz bem, sabe? Parar, desacelerar, meditar, seja o nome que queira dar, e rir também faria bem. Então, com todos esses detalhes, né, respondendo de forma resumida a sua pergunta, não acho que seja ruim a pessoa fazer e logo sair para o trabalho. É que muitas vezes ela não consegue atingir o estado meditativo. Então, ela riu, ela gastou uma energia, ela se desregulou um pouco mais, porque rir gasta energia, assim. A gente é como se fosse um esforço, né? É mais um agente estressor. E aí eu estou rindo, mas eu estou pensando em sair daqui para ir, porque eu estou atrasado para ir para não sei onde. É a mesma coisa que a pessoa que faz caminhada e ela não está caminhando, ela está em outro lugar pensando no que ela tem que fazer. Caminhada é uma caminhada, eu tenho que sair, eu tenho que olhar a natureza, eu tenho que sentir aquele ar, né? Sentir o que está acontecendo, ver as pessoas, ver as casas, ver o que está mudando na cidade, seja o que for, eu tenho que estar ali, né? Isso é caminhar de forma saudável. Então, esse é o detalhe, né? A pessoa talvez não atinja o estado meditativo que lhe faria bem, mas o fato de ter essa oscilação é normal. Eu atingi estados de atividade parasimpática, de tranquilidade, de serenidade, e logo em seguida acelerar, e é isso que dá flexibilidade para o nosso organismo, para que a gente possa ter mais resiliência, né? Eu tenho que desacelerar e acelerar, desacelerar e acelerar. Aí eu posso acelerar um pouquinho mais sempre e desacelerar um pouco mais, para ir aumentando a minha capacidade de ter força, ter gana, ter resistência e recuperar energia logo em seguida. Então, é só isso. Falei demais já de novo. Não, foi muito bom, porque de vez em quando eu não faço relaxamento, mas isso aí deve ter uma outra motivação, você, quando parte para as atividades, você ainda fica com aquela sensação de moleza, como se estivesse necessitando dar uma parada. Por isso que eu falei que, de repente, seria necessário fazer um relaxamento. Mas você está dizendo que não é necessário, que você pode partir logo para as atividades. Não, mas aí tem um aspecto importante que tu citasse agora, porque a gente faz o processo meditativo para se autoconhecer, né? Esse é o objetivo de todo tipo de meditação. Então, se o teu organismo pede um pouco mais de calma, como diz a música do Lenine, né? Se o corpo pede um pouco mais de calma, um pouco mais de alma, é porque o teu corpo precisa, ele não teve o tempo de recuperação, né? Ele precisa
talvez de um pouco mais de tempo, de sossego, para que tu possa ir e agir, sabe? Daí tu tem que organizar a tua rotina, o correto seria isso, né? Hoje em dia a gente quer resolver tudo na marra. Organizar a tua rotina para ter um pouco mais de tempo após a meditação para não fazer nada, porque o teu corpo precisa dessa parada para se restabelecer, sabe? Sair desse processo, né? Sair desse estado de êxtase, de distribuição das substâncias, porque a gente não é um reloginho, são 90 segundos para todo mundo para liberar a parte química e logo em seguida volta. Não é assim, né? A gente libera, tem uns que ficam liberando por mais tempo, então tem que, na verdade, curtir isso, né? Como eu saí para passear, e agora eu estou saindo para passear, senti aquele prazer todo, agora pá, corta tudo, vamos cortar tudo, aí tu sente mais uma frustração do que um prazer, né, com aquilo. Então, tem que ter esse detalhe de se autoconhecer, né? Se o teu corpo pede, começa mais cedo, sei lá, deixa os compromissos em um horário um pouco mais para frente. Claro, vai ter dias que não dá para fazer isso, né? Acontece uma coisa emergencial, a gente vai na marra. Mas se o teu corpo está pedindo, respeite seu corpo, ele sabe muito mais do que você, né? Muito mais do que a nossa consciência, o nosso corpo sabe o que precisa. Não, então, essa tua fala agora foi importante. Deixa eu ver se eu compreendi. Um organismo em homeostase, ou seja, em equilíbrio, de uma forma geral, teoricamente falando, você processaria rapidamente aqueles hormônios e você poderia partir para a tua atividade. Mas, de repente, no meu caso, por já estar acumulando estresse, eu preciso realmente dar um tempo para que esses hormônios atuem e eu possa partir para a atividade. Não, é importante porque, de um modo geral, acredito que a maioria das pessoas estejam muito mais com acúmulo de estresse do que em homeostase para processar rapidamente esses hormônios. E aí eu queria saber uma outra coisa, Marcelo. Isso acumularia mais estresse ainda, ou seja, o fato de você ter produzido o hormônio do relaxamento e tudo mais, e não ter processado aquilo? Não é que isso traria mais estresse, mas seria um fator que não te ajudaria no estabelecimento do prazer. A gente tem um circuito do prazer ali, que ele fica tentando organizar essas sensações, a gente poderia dar uma desregulada no nosso circuito do prazer, tá? Deixar ele um pouco menos funcional. A gente precisa respeitar esses ritmos, a gente está deixando de ser naturais, né? A gente está sendo cada vez mais mente e muito menos corpo. Então, a gente precisa voltar a se conectar com o nosso corpo para saber que ele dá as direções do que a gente tem que fazer, sabe? Se a gente quer ter uma saúde integral, se a gente está fazendo medicina integrativa, né? Está tentando atingir um estado de plenitude, de integração com o universo, com todo, com Deus, o nome que queira dar, a gente precisa respeitar esses sinais que são sinais importantes. E se o teu corpo pede isso, tem que dar um tempo para ele, porque ele precisa ter essa liberação de substâncias por mais tempo para que tu possa realmente voltar a agir, né? Senão tu vai guardar alguma coisa ali. A gente chama... a gente não chama quando a gente está no estado de homeostase, a gente o tempo todo sai da homeostase, né? A gente está em homeostase, que são um conjunto de respostas que o organismo faz para nos manter em equilíbrio ali de energia, né? Absorver energia e liberar energia, e o tempo todo está acontecendo coisas que nos desequilibram, que tiram a nossa homeostase. A gente chama isso de alostase, quando a gente sai da homeostase e faz um esforço para voltar para ela, porque a gente sempre quer voltar para a homeostase. E a homeostase não é um lugar fixo, sabe? Não é sempre o mesmo lugar. A homeostase é um conjunto de respostas que eu aprendo que me deixa numa certa situação, um certo estado interno, um certo conjunto de líquidos, fluidos, hormônios e tudo mais que a gente tem, que permite com que a gente funcione bem. Então, a homeostase muda de lugar, né? A gente vai mudando de lugar com ela. E aí a gente chama de carga alostática, quando esse caminho para voltar para algum lugar na homeostase, algum lugar que me dê equilíbrio, fica muito grande. Quanto maior o esforço que o meu organismo tem que fazer para sair
desse lugar que ele se desorganizou e voltar novamente para algum equilíbrio, quanto maior isso, maior é a carga alostática. E esse é o problema da humanidade atualmente. A gente está com a carga alostática muito grande. As pessoas, para tentar voltar para uma homeostase, elas têm que fazer um esforço gigantesco. E para isso a gente precisa do hábito, né? E fazendo propaganda do programa aí do Sandro, né? Ou qualquer outro tipo de programa que a gente faça para construir hábitos mais saudáveis, a gente precisa desses recursos para poder achar novamente um caminho para a homeostase, sabe? Porque demanda esforço, a gente vai querer desistir e ficar na mesma situação que a gente está de desequilíbrio, mesmo sendo desequilibrado, né? Mesmo sendo ruim, mas é uma situação que não gasta, porque se eu estou numa situação fora da minha homeostase, eu tenho que fazer um esforço, se o esforço é muito grande, eu vou gastar mais energia, né, para poder voltar, sabe? Eu gasto energia para tentar me equilibrar. E aí, quando a carga alostática é muito grande, eu prefiro não gastar energia, porque me dói muito. Eu já estou sobrecarregado, vou ter que me sobrecarregar um pouco mais para tentar voltar ao equilíbrio. E isso é extremamente nocivo. Por isso que há uma preferência por uma medicação, por uma ilusão, qualquer coisa que me ofereçam, que eu possa chamar de remédio, né? Seja ficar vendo alguma coisa na tela, seja ficar olhando ali o Instagram sem parar, sem pensar, qualquer coisa que me tire dessa sensação de excesso de carga que eu estou vivendo, vai ser como se fosse um remédio, né? Uma tentativa de não precisar fazer esse esforço tamanho. É muito mais fácil eu ficar do jeito que eu estou e me medicar para acordar, medicar para dormir, medicar para fazer o exercício, medicar para trabalhar, seja o que for, ou outros tipos de ilusão que eu possa ter, né? Eu finjo que estou feliz, eu finjo que é só trabalhar, 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 porque eu vou ficar rico um dia, né? Qualquer coisa que eu consiga me engatar para não ter que lidar com a minha carga alostática, está muito muito mais eficiente do que a gente dizer, vamos parar agora, todo mundo acordar às 5 da manhã e fazer uma meditação, vamos ler um livro, vamos refletir sobre a vida, vamos respirar, vamos caminhar, seja o que for. Então, é disso que se trata, sabe? Essa carga alostática. Ó, o Zoom acabou de me dar uma carga alostática aqui, maldito, pegou e disse que falta 10 minutos. Se cair, a gente volta, tá, gente? Obrigado, Marcelo. Foi, muito bom. Vamos nós. Aqui. Outro benefício do riso é o fato dele estar ligado ao sistema imunológico. Como muita gente já sabe, o estresse certamente provoca baixa imunidade. De uma maneira simples, pessoas que riem bastante e têm bom senso de humor ficam mais resistentes a resfriados e infecções. As pessoas que vivem estressadas são mais vulneráveis a resfriados e infecções. Bom, gente, essa aí vai falar do sistema imunológico e eu iria ler porque é realmente interessante, só que a gente vai gastar um tempo, eu vou tentar ser mais... Eu estou compartilhando a tela, quem quiser acompanhar, acompanha, tá? O riso promove o aumento do número e atividade de células natural killer, célula T, aumenta de anticorpos da classe IgA e de interferon gama, além de diminuição do cortisol, o hormônio do estresse. Agora que entra a coisa interessante. As células natural killer são responsáveis pelo ataque a micro-organismos a nível intracelular. Eu não sei não, o Marcelo pode falar melhor disso, mas, a meu ver, isso aí é muito importante com essa questão do Covid-19, porque seria uma barreira natural para evitar a manifestação da doença. Mas isso depois o Marcelo comenta. Resumindo, são micro-organismos, esse natural killer seria responsável pelo primeiro combate em relação a isso. Depois fala da diminuição de níveis séricos de cortisol, resposta imune do organismo. Tá? Agora, outro que está falando aqui, deixa eu ver.
Tem alguém com o microfone aberto. Estou ouvindo uma segunda história acontecendo aí. Não precisa ser uma história toda, mas um parágrafozinho, uma estrofe. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, resolvido. Boca e lágrimas passam a ter mais imunoglobulinas, que são a primeira linha de defesa contra infecções virais e bacterianas novamente. Você, quando tem contato com alguém com Covid e mete a mão no olho, a saliva e lágrimas produzidas promovem hidratação das mucosas. Isso é muito importante para a gente que fica com a cara na tela o tempo inteiro e vai ressecando, fica lá com o olho bem aberto e vai ressecando o globo ocular. Acredita-se também que a contração do músculo zigomático estimule o timo a secretar timosina, uma proteína que regula a produção das células T novamente. Um estudo com eletroencefalograma mostrou que o riso promove uma excelente coordenação entre as funções dos hemisférios direito e esquerdo. Marcelo já falou isso. Situação essencial ao ótimo funcionamento cerebral. Só para embasar aquilo que a gente afirma com relação ao trabalho, lá quando a gente fala os benefícios do riso. Eu não vou... porque, cara, a maioria das coisas aqui já foram faladas pelo Marcelo. Então, não sei se vale a pena a gente ficar gastando nosso tempo de Zoom. E eu vou deixar direto. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não, acho que não tem mais nada. Você gostaria de comentar alguma coisa que, de repente, viu alguma coisa interessante, Marcelo? Eu vou aproveitar e dizer que aqui está avisando que falta 5 minutos para encerrar a chamada aqui. Pois é. Todo mundo já foi avisado. Vocês, por favor, quem tiver interesse, volta. A Sebastiana pediu para mandar esse material para ela também. Tá, eu mando. Obrigado, Marcelo. Mas ali sobre as células T, né, sobre as células de defesa, a gente, sim, quando a gente está estressado, a gente libera mais cortisol, libera mais adrenalina, noradrenalina, uma série de coisas que fazem com que a gente entre em modo de defesa, a princípio, inicie uma resposta de defesa do corpo, e isso acaba sobrecarregando o sistema imunológico, né? A gente fica com uma sobrecarga no sistema imunológico, e quanto maior o nível de cortisol, menos eficiente ele vai ser na resposta à doença, né? De uma forma geral. Mas eu vejo que tem um outro problema, além das células T ali, das células killer, que são as respostas que a gente tem naturalmente para responder. Um fato é que o nosso sistema linfático, que a gente tem a circulação dos nutrientes e do cortisol, de uma série de coisas pela corrente sanguínea, mas as células de defesa, as células imunológicas, elas saem na corrente sanguínea, chegam até a tecido celular ali entre as células, né, na região entre as células, elas são liberadas ali, só que elas não retornam pela corrente sanguínea. As células imunológicas, elas retornam pelo sistema linfático, que são conjuntos de vasos bem fininhos, e eles não têm uma bomba, como a gente tem no coração, né, para bombear o sangue, fazer o sangue circular e filtrar e limpar, né, levar as coisas para o rim, levar as coisas para o fígado, para fazer os processos que a gente precisa fazer no sangue. Mas as células imunológicas, elas precisam voltar pelo sistema linfático, e quando a gente está estressado, 99% do tempo a gente está tenso, ou a gente está com dificuldade de fazer movimentos fluidos, soltos e livres, né? E aí esse sistema linfático ele não funciona, né? Ele precisa desses movimentos de contração e relaxamento, contração e relaxamento. Quanto mais fluido for isso, quanto mais livre, leve e solto a gente for, por isso que aquele comentário, não sei se foi a Sebastiana, alguém que colocou lá no grupo lá de música, né? Riso, música e dança, não é à toa que riso, música e dança, ou atividade física, como queira chamar, né? Mas quando a gente faz esse tipo de atividade, a gente está, na verdade, liberando essas tensões, essas microtensões que a gente vai colocando no nosso corpo. O yoga faz isso também, né? Todas as atividades que mexem com o corpo fazem com que a gente comece a soltar
essas microtensões, e isso vai fazer com que o sistema linfático faça o papel dele, que é fazer o retorno das células imunológicas, de todas elas, para a corrente sanguínea, porque elas têm que voltar para o sistema linfático para novamente entrar na corrente sanguínea. Então, quando a gente está tenso, quando a gente está estressado, a gente fica doente porque a gente fica com falta, não só por pouca produção lá no timo e em outras estruturas da medula, né, que liberam as células imunológicas, que produzem e liberam as células imunológicas, mas essa falta de retorno faz com que a gente fique com o sistema todo mais fraco. E se a gente libera cortisol, o que vai acontecer é que todos os sistemas internos, eles têm alguma coisa que ativa e algo que desativa. A gente chama de feedback positivo e feedback negativo dentro do sistema nervoso como um todo. Então, se a gente ativa demais a liberação de cortisol, porque tem mais uma demanda, né, uma coisa que eu preciso reagir, a gente acaba que o sistema que serviria para desativar, que seria o feedback negativo, ele acaba não funcionando mais, porque não preciso mais desativar nada, preciso só ativar. E aí a gente desliga o nosso sistema imunológico, porque a gente não consegue mais fazer o papel que ele deveria fazer. Tem uma ameaça, vamos inflamar aquele lugar, e depois a gente, resolvido o problema, vai aumentar o nível de certas substâncias na corrente sanguínea, pode desligar essa resposta de resolução, de inflamação. Vai cair, Marcelo. Vai cair. A gente fica... Dessa vez parece que vai. A gente fica muito inflamado. Vamos acho que deixar... essa vez está dizendo aqui menos de 1 minuto. Mas a gente tem passado por momentos de altos níveis inflamatórios, né? E aí a gente fica muito tempo com inflamações constantes, né? Inflamações não só no corpo, mas no sistema nervoso, que é prejudicial, porque a gente tem células de defesa no corpo, né? Que vão lá e